Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para responder mais uma pergunta. Dessa vez, vamos lá, é a pergunta do Alessandro Andrade. Então, Alessandro está dizendo assim: visto que o próprio Cristo simplifica de forma direta e clara o caminho para a salvação, não é um caminho errado ou perigoso todas as doutrinas criadas posteriormente à morte dos 12 apóstolos? Logicamente, havia muito debate e discordância na época apostólica, mas a grande rixa é se deveria ou não continuar a seguir-se a lei mosaica, conforme as cartas registradas na Bíblia. Então, está aqui a pergunta do Alessandro, é muito boa, vamos lá, vamos responder. A pergunta é boa porque mexe com assuntos que muito raramente são discutidos na igreja atual. E, inclusive, aqui eu quero dar uma preferência para esse tipo de pergunta, né? Porque eu não vou responder aqui nesse quadro perguntas que você já está cansado de ouvir a resposta. Vou tentar pegar aquelas que são mais obscuras aí no dia a dia do cristão, tá bom? Então vamos lá. Quando se fala hoje sobre igreja, sobre cristianismo, sobre vida cristã, se tem muito mais uma atenção para com a obediência dogmática, para com a obediência, ou seja, o seguir religioso, você seguir a sua religião. Então, o adventista segue os preceitos da igreja adventista, a pessoa que é batista segue a visão batista, o católico romano segue o catolicismo romano. Então, você vê muita atenção aos preceitos específicos daquela comunidade religiosa. Quando nós falamos sobre a Escritura, nós temos dois focos principais. Foco número 1, o foco do judaísmo. Então, quando você lê o Velho Testamento e lê também os Evangelhos, você está vendo ali uma comunidade judaica. A comunidade judaica tem qual objetivo? Tem um objetivo, à época, não religioso, nessa visão que nós temos moderna de religião. Então, falar hoje de um católico, falar hoje de um adventista, é muito diferente de falar de um judeu, ali no século I, falar de um judeu, porque aquele judeu, ele não era judeu porque ele seguia a religião judaica. O judaísmo não era uma religião, ele continha elementos religiosos, mas o judaísmo era muito mais a cultura daquela comunidade, daquele povo. Por isso, o judeu não praticava a religião judaica. O judeu, ele era judeu. Então, ser judeu é falar de uma forma, comer de uma forma, se relacionar com a natureza de uma forma, se relacionar com a divindade de uma forma. Por isso, você tem o Levítico e os Deuteronômios, justamente para você entender o que como um judeu deve viver. Aquilo ali não era uma religião, de forma que você tinha judeus religiosos e judeus não religiosos. Ser judeu era ser aquilo ali. Então, por isso, quando você vê, por exemplo, Cristo nasce e Cristo é circuncidado. Cristo é apresentado no templo. Então, Cristo, ele vivia como um judeu. Por quê? Porque ele era da religião judaica? Não, porque ele era judeu. A segunda forma que nós encontramos nas Escrituras é a forma que nós hoje, na igreja moderna, nós chamamos, mas é absolutamente errado, tecnicamente falar assim, o que nós chamamos de cristianismo, ao olhar para os evangelhos e ao olhar para as epístolas paulinas. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós associamos naturalmente, né, que Cristo foi o pai do cristianismo, foi o primeiro cristão, que em Cristo começou o cristianismo. A gente tem isso por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja cristã. Então, naturalmente, nós damos a ele ali o início, né, o nascimento da jornada do cristianismo. Mas o que nós temos, na verdade, é Jesus mostrando o que verdadeiramente o Pai, né, que ele nos ensina a chamar de Pai Nosso, nosso Pai, que é o Pai também de Cristo, Cristo ensinando o homem a fazer a vontade de Deus. E quando nós vemos o Evangelho e vemos a pregação do Evangelho da boca do próprio Mestre, nós passamos a entender o que verdadeiramente era ensinado pela lei e pelos profetas. Então aqui eu vou pegar um primeiro texto para que você veja do Velho Testamento o que Deus queria do seu povo. Vamos lá para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, está escrito assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama lá esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar.
Não confiei vós em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos e os vossos feitos, se vós realizardes julgamento entre um homem e seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei para vossos pais, para sempre e sempre. Quando nós olhamos o Velho Testamento e vemos o que Deus está falando para seu povo e o que Deus está exigindo do seu povo, nós entendemos que o que Deus quis, na verdade, não foi no Monte Sinai entregar uma religião para os descendentes de Abraão seguirem aquela religião. Porque nós sabemos que, na verdade, o judaísmo não é um caminho que entrega o homem da sua vida pecaminosa até o Pai. Ou seja, seguindo o judaísmo, você não segue o caminho que o conduz ao Pai. E nós sabemos disso e entendemos isso claramente porque quando o caminho vem, ele diz: eu sou o caminho. Então, no Novo Testamento, nós vemos o próprio Cristo, o próprio Verbo encarnar. E ele vem para nos mostrar como acessar o Pai, porque quando nós vemos a pregação de Cristo, nós vemos Cristo a todo momento trazendo aquilo que nós chamamos de a boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é: eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, nasceu, foi na cidade de Davi, cumpriu com as profecias. Ele é o Salvador, o Redentor, ele é Cristo. Cristo é o termo que era o termo messiânico, né? Cristo significa ungido, ou seja, aquele garotinho que está lá na manjedoura, ele é o ungido de Deus, ainda que seja um bebezinho que parece como todos os outros, ele é o ungido, né? E ele é Senhor, ou seja, ele está acima de todos os outros nomes. Essa é a boa nova. Quando o Verbo encarnado, essa própria boa nova encarnada, começa o seu ministério pregando ali após os 30 anos de idade, nós vemos, por exemplo, no famosíssimo Sermão do Monte, Cristo, ele faz a sua pregação e a sua pregação é chocante para a igreja moderna. Para nós hoje a pregação de Cristo é chocante. Porque quando você ouve a pregação de Cristo, você fala: peraí, mas é só isso? A pregação de Cristo, ele começa com as beatitudes, as bem-aventuranças. Então ele vai e cita as bem-aventuranças. Eu vou adiantar aqui, porque o Sermão do Monte é bastante longo, e a parte que eu quero ressaltar é a parte que já está indo ali no meio, do meio para o final, que é quando Cristo começa a ensinar de forma muito didática, pragmática, o que Deus quer, o que o Pai Nosso quer de nós. Então Cristo vai dizer assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruir, mas para cumprir? Porque na verdade eu vos digo, até que passe céu e terra, um jota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Ouviste o que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão: racá, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser: és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, quando Jesus vem trazer a sua pregação, logo de início, as pessoas têm uma sensação de que aquilo ali era um novo evangelho, uma nova, estão trazendo aí uma nova pregação. Vamos ouvir e vamos ver se cola, né? Vamos ver se faz sentido. Paulo também vai enfrentar essa dificuldade quando ele vem falar sobre a graça. Quando Cristo está fazendo essa pregação e o seu público começa a duvidar, Cristo vem e fala: não, peraí, eu não estou desfazendo a lei e os profetas, pelo contrário, eu estou cumprindo. Vocês mesmos ouviram os mandamentos, né? Não matarás.
Sim, permanece, continua, tá? Não estou tirando não, continua. Não matarás. Eu só quero dizer uma coisa. Aquele que se irá contra o seu irmão, aquele que chamar és tolo ao seu irmão, será lançado no fogo do inferno. Então, quando Jesus faz essa pregação, as pessoas... Caramba, mas espera aí. Aí não, pô. Aí tá exagerando, né? Pô, uma coisa é não matar, eu nunca matei ninguém, mas espera aí, chamar o camarada de tolo? Pô, isso eu chamo todo dia, né? Aí Jesus vem e continua, ele vai repassando os mandamentos e não vai renovando os mandamentos, ele vai revelando a vontade do Pai. Então Cristo diz, por exemplo, né, vistes, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher... Aí quando Jesus fala assim, o pessoal... Pô, mas peraí, Jesus, aí também tá difícil, né? Porque, pô, tudo bem, não adulterar, tudo bem, eu até tô me segurando, mas, pô, aquela olhadinha assim, padrão. Aí Jesus, pois é adultério, né? Se você olha para a mulher e cobiça aquela mulher, deseja aquela mulher que não é a sua mulher, você está adulterando. Quando nós vemos o evangelho pregado pelo verbo, né? Pela palavra, ou seja, a palavra pregando, né? A própria palavra encarnada se mostrando, se revelando aos homens. Nós vemos Cristo falar o que realmente é a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é dogmática? A vontade do Pai é doutrinária? A vontade do Pai é cumprimento de... Então a pergunta do Alessandro é uma pergunta maravilhosa, porque realmente, pensando sobre esse aspecto, o Alessandro tem muito sentido o que ele está falando. Poxa, Fernando, o evangelho é tão simples. O que Deus quer de nós? Ele quer que nós sejamos justos, de acordo com Jeremias 7 e de acordo com Mateus 5. Acabamos de ver o Pai e o Filho falando para nós. Ele quer que nós sejamos corretos, ou seja, cristãos, né? Imitadores do Cristo. Cristo ele não doutrinava. Cristo ele ensinava, né? Cristo dava o colo, o peito, o carinho, a cura, a repreensão, mas ele não doutrinava. E quando nós vemos a igreja doutrina. Então, aqui é necessário entender o papel do apóstolo, né? O que era o cargo do apóstolo, o que era o apostolado. Os apóstolos eram os homens revestidos com o poder do alto, né? Que começa ali no Pentecostes. Os apóstolos foram revestidos com o poder do alto e após o revestimento com o Espírito Santo, eles foram ordenados sair de Jerusalém e ir por todo o mundo. E aí nós teremos diversos apóstolos, cada um indo para uma região do mundo e também aquele conhecido como o 13º apóstolo, que é o apóstolo Paulo, que também viu Jesus para cumprir com todas as determinações do apostolado. Nós vemos que aos apóstolos é dada a autoridade para fundar a igreja apostólica é fundada, e para doutrinar e criar ali aquilo que na igreja nós chamamos de a doutrina dos apóstolos, né? O credo apostólico, e que a igreja instituída, ou seja, a representação física daquele corpo místico, né, do corpo imaterial de Cristo, que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira ela é um corpo imaterial porque ela se expande por todo o universo e ela está sempre crescendo sem parar. A partir do momento que alguém confessa Cristo como seu Senhor, ele pode estar no Alasca, ele pode estar perdido numa mata ali no Congo, ele entra para a igreja de Cristo automaticamente. Ainda que não esteja em alguma igreja física, ele entra no corpo de Cristo automaticamente. Então os apóstolos, eles criam a doutrina da igreja. Para quê? Para que complicar tanto? Né? Para que tanta complicação? E você veja que realmente é muito complicado. Né? Tem um texto maravilhoso do apóstolo Pedro, onde ele diz assim na sua segunda epístola: considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como fazem também as outras escrituras para sua própria perdição. Então, realmente, Paulo, ele fala complicado, é muito mais fácil entender João e entender Pedro do que entender Paulo. Mas nós precisamos entender aqui um outro aspecto. O objetivo da doutrina
não é salvar a sua alma. Porque nós sabemos que só há um caminho, e o caminho é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é a videira verdadeira, Ele e o Pai é um. Cristo é o único caminho, não há um outro caminho. Não há nenhuma forma de você se achegar ao Pai por doutrina, por sacramentos, nada te entrega até o Pai. Nenhum santo, nenhum nome, não há autoridade, potestado, não há nada que te leve até o Pai. Por isso nós temos, por exemplo, nós temos aquele exemplo que é o exemplo máximo, né? Que é o ladrão da cruz. O ladrão na cruz, ele é incrível aquele caso ali, porque é um caso que, aos olhos humanos, é um caso de total injustiça. Alguém que viveu a vida inteira em pecado, em crime, não apenas pecando contra si, como pecando contra os outros, e ao ser ali crucificado nos seus últimos minutos, nas suas últimas horas de vida, ele se arrepende, reconhece naquele nazareno, naquele momento, né, todo ensanguentado, com hematomas, rasgado, ele olha para aquele corpo todo disforme e ele fala: tu és o Messias, tu és o ungido. Então, naquele momento, Cristo o recebe no seu próprio corpo. E naquele momento, aquele ladrão na cruz, ainda naquele corpo pecador, ele é alcançado pela graça salvífica de Cristo. E ali o Cordeiro Santo que estava sendo sacrificado já alcança sua primeira alma a ser abençoada com a remissão dos pecados, após aquele sacrifício. Então, o que nós vemos é que Cristo é o caminho. E nada pode nos separar do amor de Cristo, como vai dizer o apóstolo. Então nós temos nas Escrituras, nas epístolas do Novo Testamento, diversos ensinamentos, mas nenhum desses ensinamentos é salvífico. Não há nada na Escritura, não há nenhuma doutrina, não há nenhum ordenamento que diz que, olha, faça isso para ser salvo. Não há. Para ser salvo você precisa unicamente de um texto. Então nós temos lá no Evangelho de São Marcos, no último capítulo, no finalzinho, quando Jesus já morreu, ressuscitou, aparece ressurreto para os seus discípulos, e no verso 15 do capítulo 16 diz assim: e ele disse-lhes: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui eu já aproveito para responder outra pergunta em um vídeo só, que é a pergunta do Tiago Alisson. Fernando, devemos nos batizar? Devemos passar por esse simples processo para poder estar ao lado do Senhor? Então vamos lá. Se você não se batizar, você está impedido de alcançar o Pai? Não, de forma nenhuma. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada. Nem mesmo o sacramento do batismo pode te separar do amor de Cristo. Mas, poxa, então para que eu me batizo, né? Essa é uma mentalidade bem brasileira, o brasileiro adora isso, né? Eu só faço aquilo que é extremamente necessário, né? É a pessoa que quer fazer sempre o menor esforço com os maiores ganhos. Vamos lá, gente. Primeiro que o batismo não é um sacramento salvífico. O batismo não veio para te salvar, ou seja, eu sou o único caminho além do batismo, né? Jesus vem, eu venho te salvar, desde que você se batize. Jesus, ele salva. O poder salvador de Cristo é invencível. Nada pode parar o poder de Cristo. Então, para que serve o batismo? O batismo não serve para te salvar. O batismo é uma declaração de fé. Tanto que o batismo é um batismo físico. Ele é um batismo onde você presta uma visibilidade para com a sociedade. Por exemplo, quando João Batista, né, que vem para instituir o batismo, quando João batizava, ele batizava no Rio Jordão. Um rio que ficava ali central na região onde vivia o povo hebreu. E um rio onde as pessoas eram batizadas em público, então fazia-se fila, as multidões ficavam ali. E João Batista ia batizando. Por quê? Porque o batismo ele nunca é feito em segredo. O batismo é você declarar a sua fé. Você é batizado nas águas só depois de confessar a Cristo. Por isso, por exemplo, nós temos... por exemplo, em todas as igrejas reformadas, ainda que as igrejas de ordem calvinista, como a igreja presbiteriana, ainda que a criança seja batizada na sua infância, né, seja batizada ali criança, ela depois será batizada na sua vida adulta. Para quê? Para confessar diante de toda a comunidade.
O batismo infantil, por exemplo, que nós vemos no catolicismo romano, a criança é batizada. Ela não é batizada onde o pai a leva para a igreja e o padre a batiza em oculto. Não, tem os padrinhos, tem a comunidade que está ali vendo. Para quê? Para que a comunidade inteira veja aquele bebê e aquele bebê já tenha assumido um compromisso. Ele tem um compromisso diante da comunidade, que é o compromisso de levar a fé católica. Por quê? Porque ele foi batizado. Eu vi você ser batizado, você teve um compromisso. Então, o batismo é um compromisso admitido diante da comunidade. O batismo não é para Deus. O batismo é para a comunidade dos santos, é para que você declare a sua fé e assim receba e cele esse compromisso diante da comunidade, não diante de Deus. Deus não precisa do H2O, da água, molhando a sua cabeça ou lavando o seu corpo. Quem lava o espírito, quem limpa dos pecados é o sangue de Cristo. E nem mesmo o sangue físico, você não recebe o sangue de Cristo físico, é o sacrifício de Cristo te lavando espiritualmente. Então, a doutrina, ela é complicada, ela é complexa. Olha, em alguns aspectos ela até é, em alguns aspectos é até complexo, mas é maravilhoso. Por quê? Qual a função da doutrina? A função da doutrina, primeiro, não é salvífica. A função da doutrina é para te preservar na verdadeira fé. A função da doutrina é te auxiliar a servir a Deus. A função da sã doutrina é auxiliar a comunidade dos santos, ou na linguagem do apóstolo Paulo, ataviar a noiva, adornar a noiva. O apóstolo Paulo adora essa alegoria. Ele diz que a igreja é a noiva e que Jesus é o noivo. E esse casamento está marcado para acontecer num dia que nem o noivo sabe. Quem sabe é o pai do noivo, porque ele é o dono da festa. E quando chegar na hora, o pai do noivo vai anunciar para o noivo: vá e encontre a sua noiva. E Cristo virá e encontrará a sua noiva. Esse tempo que demora até a vinda do noivo é o tempo da noiva se adornar, ficar bonita, ficar preparada e perfeita. E o pai só autorizará o casamento no dia que a noiva estiver perfeita. Então a sã doutrina, ela é esse adornar da noiva. Ela vem para purificar a igreja, ela vem para ensinar a igreja a adorar, a evangelizar, a orar, a se colocar diante da divindade que é 3 vezes santo, 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 santo Pai, santo Filho, santo Espírito. Então a sã doutrina, ela não vem para complicar, ela vem para nos ensinar como fazer aquilo que Deus quer que nós façamos desde Adão: ser justos. Ter uma vida correta diante de Deus e dos homens. Pessoal, envie suas dúvidas aqui como comentário desses vídeos e eu responderei o máximo possível. Estou tentando gravar um vídeo todo dia, hein? Você que quer ser nosso aluno, estudar teologia com a gente, todas as quartas-feiras nós temos aula ao vivo às 20 horas. E as aulas ficam gravadas, se você não pode assistir ao vivo, você assiste depois. As aulas são de teologia e nesse ano de 2022 nós estamos estudando durante o ano inteiro História da Igreja. É um curso com 1 ano de duração. História da Igreja no detalhe, sem resumo. E a nossa bibliografia que a gente está se servindo para fazer o História da Igreja é uma bibliografia que conta com mais de 50 volumes. É muita coisa, muito material, grande maioria desse material não foi publicado em português, não tem no Brasil, então corre lá, seja aluno, vou colocar o link aqui, ó. Entra no site, faz a tua matrícula e participe com a gente desse curso de História da Igreja que com certeza vai mudar muito a tua vida e vai te auxiliar bastante na tua caminhada cristã. Até mais!